Meus irmãos e irmãs, estamos no 29º domingo do tempo comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, estamos no domingo, dia do Senhor, dia de podermos agradecer pela semana que nós tivemos, poder agradecer por tudo aquilo que Deus nos concede, nosso trabalho e tudo aquilo que ensinamos e aprendemos também durante a semana. E nós iremos encontrar esse Evangelho ao participarmos da Santa Missa em nossas paróquias ou comunidades. E vocês percebem, né, que Jesus aqui ele teve muita dificuldade com esses fariseus e queriam pegá-lo em qualquer coisa. Eles não conseguiam porque Jesus era aquele que falava aquilo que vivia, vivia aquilo que falava. Quem vive de uma forma coerente com aquilo que pensa, com aquilo que sente, sem forçar nada, não precisa se preocupar se vai fazer alguma coisa que seja incompatível com o que se faz. Então Jesus era muito tranquilo, né, naquilo que... Mas os fariseus procuravam alguma coisa, e hoje foi uma prova disso. Eles começam elogiando Jesus, né? Eles começam como que preparando Jesus psicologicamente para dizer: olha, Jesus, todos acreditam em ti. Todos sabem que tu és bom, todos sabem que tu falas bem, todos sabem que tu cura e assim por diante, né? Poderíamos dizer isso nessas palavras. Tu sabes, né? És verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros. Mas nós queremos te fazer uma pergunta. É lícito ou não pagar imposto a César? Ou seja, é claro que então ali eles provocaram uma situação para que pudessem dizer, se ele diz que sim, então ele estaria indo contra todos os seus princípios religiosos, ali, em relação ao judaísmo e assim por diante. Se ele diz que não, ele estava indo contra a legislação da época que se dizia que era para pagar impostos. Então Jesus não tinha saída ali naquele momento. E olha só, meus irmãos e irmãs, a inteligência de Jesus. Ele então diz para esses fariseus, peguem uma moeda. E o que vocês veem? Pegaram a moeda e responderam, de César. E ele vai dizer, então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase, essa expressão, portanto, meus irmãos e irmãs, hoje também, na atualidade, nos ajuda muito a poder separar aquilo que é uma temática religiosa e aquilo que é uma temática social, política, com uma análise de conjuntura e assim por diante. Quando muitas vezes se misturam essas duas coisas, pode ser perigoso porque podemos entrar num caminho por onde não saberemos sair depois. Então, essa frase de Jesus nos ajuda a poder dizer, dai a César o que é de César, ou seja, cumpramos com nossos deveres de cidadãos, nossos deveres como patriotas e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, também sejamos filhos de Deus, sejamos cristãos. E, dessa forma, viveremos, então, aquilo que é de Deus e aquilo que são nossos compromissos com a nossa sociedade, com o nosso país e o mundo. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.